A paz do Senhor Jesus, minha irmã e meu irmão em Cristo. Quero trazer para vocês, uma série que vai nos despertar a viver dentro das promessas de Deus. Vamos falar sobre um jovem que, quando sonhou, tinha apenas os seus 17 anos. Essa série ela é bem conhecida, mas eu creio que Deus vai falar com você diferente. Quem é escolhido vive promessas até no Egito. Estaremos aqui, com vídeos novos no nosso canal na segunda e na quarta-feira. Você que pode, vem para cá, vem adorar o nome do Senhor, vem aprender com aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Sem muitas delongas, meu nome é Deusa, fui consagrada missionária e estou aqui para orar, para ler a palavra e juntamente com vocês aprender aquilo que Deus tem para nós. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37, o versículo é de número 5. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você. José teve um sonho e contou aos irmãos, e odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouve, rogo-vos este sonho que tive. Eis que estava atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes ficaram ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos disseram: deverás de reinar sobre nós, ou deverás de ter domínio sobre nós? E odiaram-no ainda mais, por seus sonhos e por suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas me faziam mensuras. E contou ao pai e aos irmãos, e o pai repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Que é esse sonho que tiveste? Deverás eu e tua mãe e teus irmãos nos havemos de curvar ao chão diante de ti? E seus irmãos o invejaram, mas seu pai refletia no que dizia. Aleluia. Irmãos, só essa parte, do versículo de número 5, 6, 7, 8 e 9. Essa mensagem, tem um tema. O tema dessa mensagem é: quem é escolhido vive as promessas até no Egito. O título dessa mensagem é: recebendo a promessa para viver o impossível. Vamos contar aqui a história de um jovem, Esse jovem, ele era filho de Jacó, ele tinha apenas 17 anos e apacentava as ovelhas do seu pai com os seus irmãos. Ele era temente ao ponto de levar ao seu pai a má fama dos seus irmãos. Coisas que hoje em dia nós vemos que é difícil, Nós que temos filhos, nós entendemos isso, que é muito difícil um irmão entregar o outro irmão. Só na hora da raiva mesmo. Que nós vemos que eles entregam um ao outro. Mas, assim, não vem ao caso, é só uma reflexão. Vamos falar a respeito, desse jovem. A Bíblia diz que ele era especial para o seu pai. Por que ele era especial, missionária? Porque ele era um filho, de sua velhice. Não era o caçula, era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a amada de Jacó.
Raquel era quem Jacó escolheu para se casar, né? Então, assim, pelo fato de quem ele era, da forma a qual ele fazia, ele se tornou ali uma criança, um jovem muito invejado, né, pelos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que o teu pai, ele tinha um cuidado muito especial com ele. Portanto, seus irmãos, eles tinham uma túnica, mas só que Jacó fez uma túnica colorida para José, destacando o seu amor, mostrando, né, para todos o carinho e o amor que ele sentia por José. E a Bíblia vai dizer para nós aqui que seus irmãos, eles tinham muita inveja, né? Muita inveja de José. Aqui no versículo de número 11, e seus irmãos o invejavam, né? Ele tinha ali aquele choro pela vitória de José. Essa é a verdadeira inveja, né? É quando você vê uma pessoa ser luz e você chorar, você dizer, eu não aceito. Poxa, essa pessoa, ela, por onde que ela vai, as pessoas o cumprimentam. Para onde ela vai, tem um grupinho ali que bajula, que tá junto com ela. Para onde ela vai, ela é bem-sucedida, ela é bem próspera, né? E os irmãos de José, eles tinham essa inveja porque o seu pai o bajulava, o seu pai dava do melhor para ele. Então eles tinham essa inveja, né, de José. E eu quero dizer algo para vocês que nós temos que tomar muito cuidado quando recebemos uma promessa. Não podemos nos exaltar e nem mesmo, né, diminuir as pessoas. A Bíblia vai dizer que José, ele recebeu ali um sonho profético, ao ponto de ele ver, né, os seus irmãos, né, o moio dos seus irmãos se rendendo, né, tendo referências ao seu feixe. E depois ele teve um outro sonho que dizia, né, que o sol e a lua e 11 estrelas, né, 11 estrelas me faziam mensuras. Quer dizer, o sol e a lua e 11 estrelas iriam se render aos pés dele, né? E a Bíblia diz que o pai o repreendeu, dizendo: que é este sonho que tiveste? Deverás eu e tua mãe e teus irmãos nos havemos de curvar ao chão diante de ti? José, ele com a sua imaturidade, ele não soube explicar, né, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele sonhou. Ele falou de uma forma bem nítida daquilo que ele teve no sonho, mas porém ele não teve sabedoria para explicar aquela situação. Mas tornando aqui, né, a nossa palavra, a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra, né, irmãos, que nós temos que tomar alguns cuidados, né, ao falar a respeito das promessas que Deus está nos dando. E o primeiro cuidado que nós podemos ver aqui é não abrir a boca antes que se cumpra as promessas. É ficar quieto, é ficar em silêncio, é fechar completamente a sua boca e esperar Deus fazer na tua vida. Ah, mas está repreendido todo olho grande, toda inveja sobre a minha vida. Amém. Que Deus venha repreender mesmo, que nada disso venha afetar a tua vida com Deus.
porque José, ele sofreu danos, né? Isso a gente vai falar nos próximos capítulos, nos próximos episódios desta série. Nós vamos mostrar os danos que José sofreu, né? Então, assim, nós podemos ver que José, ele errou em uma só questão, em abrir a sua boca para contar aquelas pessoas que já tinham inveja dele, mesmo sem ele saber, porque nós erramos muito, irmãos. Nós temos que tomar muitos cuidados, né, para quem a gente conta os nossos sonhos, porque muitas das vezes a gente acha que todos nos amam como a gente ama eles. Eles não têm, né, o coração puro que a gente tem. A gente acredita que essas pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor, eles têm um coração puro da mesma forma que nós temos. E esse foi o maior erro de José, não prestar atenção para quem ele estava contando teus sonhos. Até mesmo seu próprio pai o repreendeu. Olha a Bíblia falando. Não é a missionária Deusa que está falando, irmãos. É a própria palavra do Senhor que está nos revelando nesse dia 15/9/2025. Que o próprio pai o repreendeu. Olha só, repreendeu dizendo, né? Por um acaso nós deverá, né? Eu e a tua mãe, os teus irmãos, nos havemos de curvar ao chão diante de ti. As pessoas, elas não aceitam, irmãos. Elas não aceitam, né, ver você sendo escolhido por Deus. Você pode errar, você pode pecar, você pode fazer merda que for, vamos dizer assim, me perdoe pela palavra, aos santarrões, né? Porque existe muitos santarrões aí que se você falar alguma coisa, você já é acusado e apontado. Então, assim, as pessoas não entendem que mesmo você falhando, mesmo você cometendo os erros, Deus, ele te escolheu. E não tem jeito, irmãos. Não tem jeito, né? Muitas das vezes você já caiu, você já, né, pecou contra Deus, você já errou, né, diante das promessas que você fez diante do Senhor, mas só que você é escolhido. Então você é preciosidade para Deus. E Deus em todo momento, ele está tendo o momento da graça com você, está te perdoando, está ali junto contigo. E as pessoas, eles têm inveja nisso, porque você é escolhido. Tudo que você quer, você ora, Deus responde. Tudo que você precisa, Deus está te oferecendo. Então você se torna escolhido de Deus. Mas só que eles não entendem que você nasceu com uma essência diferente. Por quê? Você pode errar, você pode ser o que for, mas você ainda, dentro de ti, existe um temor por Deus. Você ainda tem uma referência que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você ainda tem alguém que luta e guerreia por ti. Então isso causa inveja nas pessoas. E eu quero deixar algo muito forte da parte de Deus aqui para você nesse dia de hoje, que você venha entender quem são as pessoas que podem ouvir os seus sonhos e as pessoas que não podem ouvir os teus sonhos. Aquelas pessoas que riem para você, aquelas pessoas que muitas das vezes estão ali dizendo, não, você vai conseguir, vai em frente, Deus é contigo. Muitas das vezes, irmãos, por trás daquilo dali há uma máscara, há uma outra face que não se revela para você. Há uma outra face que está tramando contra você. Há uma outra face que usa da sua genuinidade, né, da sua, vamos colocar, da sua inocência, né,
de acreditar que as pessoas acreditam em você, que as pessoas estão com você, que as pessoas são amigos de você, eles aproveitam disso e começam a tramar contra você. E a Bíblia vai dizer para nós que José, ele fez isso. Ele acreditava que ele contando o sonho para os seus irmãos, né? Os irmãos dele iam ficar felizes com aquele sonho. Iam ficar, né, muito alegre. Iriam aceitar de boa aquele sonho. Mas ele não entendia que aqueles irmãos já tinham inveja deles, já tinha raiva deles, vontade de matar ele, devido ele ser o escolhido do pai deles. Devido ele ser o separado pelo pai, o queridinho pelo pai dele. Então, irmãos, as pessoas já tinham inveja, já tinham raiva disso dele. Até mesmo por ele ter nascido, as pessoas já tinham raiva. Até mesmo dele ter nascido, a pessoa já tinha, né, vontade de matar ele porque ele nasceu. Não era para ele ter nascido, não era para ser ele, né? Ele não era para estar ali. As pessoas pensavam assim, né? Mas Deus, ele fez com que José, ele tivesse esse sonho e ele recebeu a promessa para viver o impossível, porque a partir do momento que você abre a tua boca para poder falar com pessoas que não estão ligadas no mesmo espírito que você vai começar a passar, você vai começar a viver a sua promessa, mas a promessa você vai viver num quadro de impossível. Sim, por que esse quadro, missionária? Porque você vai viver os ataques espirituais e os ataques físicos também. Porque quando nós recebemos uma promessa, né, automaticamente nós vamos receber ali um ataque espiritual, aonde vem o cansaço, aonde vem o desânimo, aonde vem a vontade de parar, a vontade de desanimar, a vontade de não ir à frente, a vontade de não orar, a vontade de não ler a Bíblia, a vontade de não, né, querer louvar. Isso são os ataques espirituais. Mas, porém, quando você abre a boca para poder expressar a sua promessa, você começa também a sofrer os ataques físicos, da mesma forma que José sofreu ali os ataques físicos, que em breve nós vamos falar sobre isso também, né? Os ataques físicos. A Bíblia diz que, né, José, ele começou a sofrer. José, ele tinha apenas 17 anos quando ele começou a sofrer por causa da promessa que Deus fez na vida dele. Não por causa da promessa, mas por ele abrir a boca e falar. Ele, com 17 anos, ele começou a sofrer os ataques físicos, né? Que eu creio que são um dos piores ataques, é você ser atacado por pessoas que você acredita que era, né, de confiança. Pessoas que você acreditavam que eram pessoas que te amavam de verdade. Então eu quero deixar aqui só mais uma palhinha, né? Que se você recebeu a promessa, fique em silêncio. Aleluias. Fique em silêncio. Você já viu no hospital, tem ali aquela plaquinha em silêncio? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Silêncio. Por que eles falam silêncio? Porque tem pacientes ali, irmãos, que estão sofrendo dores, mas estão confiantes de que vão tomar um remédio e vão ser, né, e vão melhorar. Silêncio, porque tem alguém em dor. Silêncio, porque tem alguém sofrendo. Silêncio, porque tem alguém machucado. Tem alguém doente.
Então, quando fala silêncio, é porque aquele que está com dor não suporta nem mesmo ouvir a tua voz. Não suporta nem mesmo ouvir você falar. Então fica em silêncio. Os irmãos de José, eles estavam doentes. Eles não suportavam nem mesmo ouvir a voz de José. Então José tinha que ter ficado em silêncio. Mas José abriu a boca. José começou a falar. E aqueles que estavam doentes estavam com sede de matar José. Então fica em silêncio. Amém, irmãos? Quarta-feira estaremos aqui com o nosso próximo capítulo, que será danos que José sofreu por causa da promessa. Amém? Que você fique com esta palavra, medita no que foi dito hoje e que Deus possa te dar, sim, sonhos proféticos e que você venha ficar em silêncio no nome de Jesus.